Boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, a nossa congregação. Vou repetir aqui que justificou a ausência o discente Ali, que está sendo substituída pela Marina. Nós precisamos nos adaptar a uma nova resolução da CAD, da Câmara Administrativa. Precisamos registrar a presença na reunião, então a Luciana está colocando no chat um link. Por favor, entra nesse link. E também, obedecendo essa resolução, precisa entrar com um e-mail institucional. Tá? Então, por favor, entrem lá para... É uma espécie de lista de presença, ok? Da congregação. Paulo, outra coisa boa também... Só uma um minutinho, Mariana, eu já passo a palavra. É que tem a ver com o que você acabou de falar. Lá eu só coloquei o nome, tem que colocar o e-mail? Não, se você conseguiu abrir, é porque você já estava logada com o e-mail da Unicamp. Então tá bom. Desculpa. Tá respondido? Tá. Ótimo. Obrigada. Sim, precisa estar logado com e-mail. A deliberação da CAD diz explicitamente que é com e-mail @unicamp. Eu tenho a impressão que é uma coisa que é flexível, o e-mail institucional @ime.unicamp, mas, de qualquer maneira, fiquem atentos que, com certeza, o @unicamp vai funcionar. A segunda melhoria que a gente está colocando é fazer as votações também com o formulário do Google. Então, agradeço a Luciana Gouveia por ter feito isso. Isso facilita bastante as votações, tá? Sobretudo as votações que, na grande maioria, as votações não são sigilosas, né? Eu acho que eu estou com problema de câmera, não estou? Você está travado aqui para mim, Paulo. Tá, para mim também. Agora desligou a câmera. Ok, desligou, voltou, mas voltou. Não é um grande problema. Isso não... Vou dar um sorriso para ver se está... Dá um sorriso. Boa, assim, ó. Aí sim. Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4 informes rápidos para passar para vocês. E quatro informes que são boas notícias. Assim. Eu estou contente hoje de ser o porta-voz aqui de boas notícias. A primeira delas diz respeito à retomada. Esse é um assunto que a gente já conversou aqui, que a reitoria pediu a colaboração de todas as unidades para fazer um planejamento dessa retomada. O reitor fez uma última reunião com a gente no dia 14 de agosto, onde foi revisto, então, os parâmetros, o que precisaria para estar começando a retomada. E o que precisaria, um dos critérios para recomeçar, são 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. E exatamente hoje coincide com os 28 dias. Então, isso é uma boa notícia. Agora, como que a partir de agora isso vai começar? 28 é o mínimo, não quer dizer que agora puxa o gatilho. Puxa o gatilho no seguinte sentido, de várias outras comissões que vão estar trabalhando antes da gente estar voltando, uma parcela dos servidores vão estar voltando. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Existem nada menos do que 12 grupos de trabalho, tem mais de 100 pessoas engajadas nesse retorno. Então é uma coisa assim, que é muito, muito gradual e tem que ser muito tranquilo e priorizando em primeiro lugar a saúde das pessoas, a segurança das pessoas. E desses 12 grupos, esses 12 grupos estão sendo todos coordenados pelo professor Gontijo, que é médico, inclusive, que é o chefe de gabinete da reitoria. Tá com problema aqui mesmo. Não tem problema, o áudio, o vídeo, o áudio tá ok. Eu lembro vocês, como eu já disse antes, que as unidades têm autonomia para se adaptar às especificidades, mas ao mesmo tempo que tem autonomia, então tem corresponsabilidade em tudo que decidir fazer, abrir, não abrir, fechar, etc., desde que esteja dentro das restrições do protocolo da universidade, né? Eu lembro que tem uma cartilha Covid-19, onde tem todos os protocolos e mais detalhes a respeito disso. Então, a respeito dos 28 dias, se é hoje, então é hoje que começa, sai correndo para o IMEC? Não é nada disso. Hoje começa um planejamento, a pré-fase 1.
Quer dizer, existem vários grupos de trabalho que vão começar a partir de hoje, a partir de amanhã, efetivamente, que vai ter a confirmação da fase amarela, né? De sexta-feira é que tem a publicação dos boletins das fases de cada região. Eu lembro que precisa ser enviado com antecedência a lista dos funcionários, de 20% dos funcionários nos primeiros 15 dias. Isso tem que ser enviado com antecedência. Precisa planejar transporte, restaurante, testagem. Ninguém vai voltar sem antes fazer uma testagem no SECOM. Precisa chegar os insumos, vai ter álcool em gel, assim, para fazer escorregador no IMEC. Então, precisa de muito disso para a gente continuar essa retomada. Estão envolvidos vários órgãos, só para citar alguns, o SECOM, por razões óbvias, que vai fazer os testes, inclusive, a DGA, a Diretoria Geral Administrativa, que compra os insumos, compra o álcool gel, compra a máscara, etc. A EduCorp, para fazer treinamento com funcionários que estão voltando, o setor de comunicação da reitoria e também, como eu já falei, o chefe de gabinete, o professor Gontijo. Uma coisa interessante que vale a pena mencionar aqui, que é um orgulho para a Unicamp nesse sentido, é que, mais uma vez, a Unicamp está saindo com o pioneirismo típico dela em várias questões. Esse pioneirismo desde o dia 13 de março, 12 foi decretado, então, a quarentena, começou com esse pioneirismo e agora também o pioneirismo na retomada. O reitor comentou que ele está sendo contactado por vários outros reitores, está sendo elogiado, e outros reitores que estão procurando sugestões e estão querendo seguir o exemplo da Unicamp. Então, mais uma vez, um exemplo, um orgulho para a gente da Unicamp a Unicamp está nesse pioneirismo. Isso, então, é em relação à retomada, então vamos começar a ficar atento. A reitoria diz que vai fazer alguma manifestação logo depois do feriado, do dia 7, segunda-feira. Então, na terça-feira, ela deve fazer alguma manifestação a respeito da retomada, desde que se confirme fase amarela. Segundo ponto, eu tenho que pedir desculpa que o vídeo realmente está caindo. Estou tentando com todas as forças aqui, mas parece que ele não... Bom, continuamos assim. O segundo informe é a respeito da avaliação institucional que começou nas unidades. Foi avaliação institucional que se reporta ao período 2014-2018. A Unicamp compilou todas as contribuições e vem de todas as unidades, centros, núcleos, etc., faculdades, num movimento assim gigantesco, hercúleo, fez um relatório com um pouco mais de 700 páginas sobre os diversos setores de atuação da Unicamp. E interessante isso, assim, é muito institucionalmente é importante esse tipo de atividade. Tudo isso foi, até onde eu sei, pela primeira vez foi traduzido para o inglês, essas 700 páginas. Esses pareceres foram examinados teve examinadores no exterior, tá? Também, até onde eu sei, pela primeira vez tem esse exame, pareceres do exterior, que responderam com um parecer de também 60 páginas, quer dizer, são coisas grandes que estão pegando todos os setores, ensino, pesquisa, área de exatas biológicas, médicas, etc., humanas e todas as outras, e claro, chegaram, como a gente esperaria, chegaram muitos elogios para a Unicamp, e também, por isso é um prazer dar esse aviso está à disposição esses relatórios para quem quiser ver, é um prazer dar essa notícia. É claro que no meio dos elogios tem também sugestões de como a gente poderia melhorar ainda mais, e 2 deles me chamaram a atenção, e é o que eu repasso aqui para vocês. Um deles é melhorar o nível de língua inglesa entre os estudantes, para a gente aumentar a inserção internacional. Eu não tenho dúvida que isso
que isso é muito importante, que isso vai numa boa direção. E o segundo também interessante, que apesar de nós termos vários centros de excelência em pesquisa, em biologia, em matemática, química, e outras áreas, engenharia elétrica, etc., tem pouca inter-relação entre eles, tem pouca interdisciplinaridade entre eles. E me ocorreu de termos mais seminários multidisciplinares, seminários assim científicos no sentido amplo. Isso vai um pouco na direção do que eu já tinha conversado com a Sandra, que é quem está coordenando os colóquios do IMEC. A gente já tinha conversado antes dessas recomendações, essas recomendações só motivaram ainda mais que os colóquios do IMEC não fossem exclusivamente de matemática, mas sempre um pé na matemática e um pé em alguma outra coisa, de algum outro aspecto científico. Como, de fato, a gente já tinha pensado nisso, quando nós convidamos a professora Elza Bercó, que é demógrafa, matemática e demógrafa. O professor Pili veio dar uma palestra no nosso colóquio, também cientista, ele é da Academia Paulista de Ciências, químico, e está falando sobre ciências em geral. Acho que isso aumenta essa interação que nós temos aumenta a nossa interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, ou o termo, a semântica que as pessoas preferirem aí. E eu acho isso muito salutar, assim, é um passo para frente em termos científicos, né? Terceiro informe, também boa notícia. Nós fizemos a reunião em fevereiro do PLANES, do Planejamento Estratégico do IMEC, para o ano de 2021 até 2025. De lá saíram 12 projetos, 12 indicações de projetos que seriam de interesse da comunidade, e só que nós, por causa da pandemia, nós interrompemos a condução desses projetos, dessas propostas de projetos, né, quer dizer, é um pré-projeto, e vamos retomar isso para, até o final do ano, a gente aprovar na congregação esses pré-projetos do planejamento estratégico. Nós não perdemos o trabalho que a gente teve de fevereiro. As ideias são muito boas, tem muita coisa interessante para ser feita. Então, o Ricardo e eu estamos chamando os coordenadores de cada um desses 12 projetos, que na semântica deles eles chamam de líderes do projeto. Não necessariamente é um docente. Então, a gente está fazendo uma reunião com esses líderes na quinta-feira da semana que vem para dar um impulso, a gente terminar isso. Esses pré-projetos são algumas páginas e trazer para a congregação. Quarto e último informe, também bastante interessante e uma boa notícia. Foi divulgado ontem, eu tive acesso através do jornal Estado de São Paulo, talvez outros tenham acesso por outras vias, que o The Higher Education, o ranking de universidades do The Higher Education, subiu o conceito da USP, da Unicamp e do Brasil como um todo, em termos de número de universidades que estão dentro do ranking das 2.000, acho que é 1.500, 2.000 universidades. Então, o Brasil subiu bastante, passou a ser o 7º país em universidades dentro desse ranking. E não é pouco. USP subiu um nível, Unicamp subiu um nível, não, subiu uma faixa. De 250, entre 250 e 300, passou para 200 a 250. Unicamp também subiu uma faixa dessa. Isso tudo é uma notícia muito boa, que apesar de todas todos os senões que um ranking desse tipo tem, o viés ou a visão parcial que está sendo usada, os índices que estão sendo usados, apesar de todas essas discussões, é melhor subir do que descer, né? Isso tudo é um reconhecimento para o nosso trabalho, tanto em educação, ciência e extensão, e o que a gente vem fazendo, está mostrando o que a gente vem fazendo, apesar de a gente estar ralando pra caramba, tá? Me perdoe a expressão popular, mas é isso, apesar de a gente estar ralando pra caramba, o trabalho que a gente vai estar fazendo não é só na Unicamp, na universidade, no país inteiro, não está sendo feito em vão, tá? Se aqui dentro tem pessoas que não estão valorizando, políticos, etc., lá fora estão olhando e estão valorizando e estamos indo na direção certa. Isso é um orgulho para a gente.
Tem mais uma coisa que eu ouvi ontem que eu gostaria de passar para vocês, que vai na mesma direção de subir o ranking. O impacto social que a gente tem. A reunião que eu tive ontem da Comissão de Planejamento Estratégico Institucional, conhecido como COPEI, que foi dito nessa reunião que cada real investido na universidade retorna muito, muito mais para a sociedade, quer dizer, inclusive do ponto de vista financeiro, tá? O retorno é tanto que, por enquanto, a gente não consegue nem mensurar isso. Só para dar um exemplo assim, banal, para terminar esse assunto, a Inova faz uma estimativa de entre 600 e 1.000 empresas filhas da Unicamp, que em salários é 4 vezes o orçamento da Unicamp. Tá? Então, essa, assim, é o retorno que a gente dá para a sociedade, é uma coisa que é difícil de mensurar, mas é de uma ordem de grandeza extraordinária, assim, de dar muito orgulho. Então, repito, estamos ralando, mas não está sendo em vão, tá? Eu quero compartilhar isso com vocês, inclusive do IMEC, etc. Pessoal, eu termino aqui os informes e eu vou pedir o seguinte: primeiro, uma explicação, que nós temos uma pauta suplementar. Eu vou continuar insistindo em ligar meu vídeo. Mais uma tentativa. Nós tivemos uma pauta suplementar porque nós não sabíamos se a ata ficaria pronta a tempo ou não. Mais um pouquinho. Não consigo. Desculpa, lamento. Nós não sabíamos se a ata ficaria pronta a tempo ou não, e ficou pronta a tempo de ir para uma pauta suplementar. Então eu peço para vocês autorização da congregação para a gente colocar a votação da ata que está em pauta suplementar agora, nesse instante, que é justamente a nossa reunião do dia 6 de agosto, nossa última congregação. Então, se todos estiverem de acordo, alguém quer fazer alguma manifestação? Ou posso colocar em votação? Bom, agradeço então a compreensão de vocês. A ata já foi disponibilizada na pauta suplementar já há pelo menos 24 horas ou mais, né? A Luciana pode confirmar para mim. Foi sim, Paulo. Foi no início da tarde de terça-feira, tá bom? Certo, Só vou avisar aqui rapidinho. Eu esqueci do Forms para votação da ata, já estou fazendo rapidinho, tá? Ah, tá bom. Ok. Obrigado, Lu. Então é isso. Então já tem acesso desde tarde de terça-feira, quase 2 dias de acesso. E então eu estou fazendo um pouco de hora aqui, esperando mais alguns segundos para Luciana terminar de fazer o formulário para a gente votar a aprovação ou não da ata da última congregação. Tá pronto já, Paulo. Quer só fazer cópia? Tá pronto, já vou colar o link aqui, peraí. Ótimo, então vamos lá. Então, em votação, a aprovação da ata da nossa última reunião da congregação de agosto, do dia 6 de agosto, do mês passado. Clicar no link, votar, favorável, contrário ou abstenção. Desculpa falar, mas lá no formulário não está a aprovação da ata, tá? A descrição é a votação dos itens de 1 a 12. Para mim apareceu isso, é isso mesmo?
Desculpa talvez... aí, gente. Peraí. É verdade. Aí a primeira vez é assim mesmo. Vamos lá. Para mim... sim, no quadrado, no retângulo de baixo. É verdade. Eu estava lendo o retângulo de cima. Votação, ata. Tá. Primeira vez é assim. Apareceu sim, favorável, contrário e abstenção. Agora já é para estar certinho. Por favor, confiram. Quem é favorável precisa fazer isso, porque bastava ficar como está. A deliberação CAD está pedindo que seja votação ativa nessas reuniões à distância ou semipresenciais. Então, de qualquer maneira, serve de treinamento para a gente pode ir treinando com esses assuntos menos polêmicos, a gente vai treinando com esses formulários, né? Já chegou, já é o novo, Lu? Sim, Já sim, eu só corrigi, ele salva na hora. É só clicar. Tá bom? Isso. Tá atualizado. Ok. Já tá lá disponível, está corrigido. Obrigado, Kelly. Imagina. Então, em votação. Paulo, só vou mostrar aqui o resultado, só para o pessoal ver, tá bom, gente? Daqui a pouco a gente vai engrenando aí, tudo fica bonitinho, certinho, tá? Peraí. Isso, por favor. Assim, só um comentário, como teve gente que votou 2 vezes, né? Então a gente tem muito mais votantes lá do que o resultado. Então nós já estamos aqui, por exemplo, com 28 respostas. Mas o sistema detecta que a pessoa votou 2 vezes. Então depois a gente elimina o primeiro voto de todo mundo. Ok. Só eu votei. Então, você pode compartilhar a tela, Lu, por favor? Temos 2 abstenções. Eu preciso lembrar que o voto não é secreto, tá? A menos em questões que são definidas como voto secreto, aqui não é, então tem que ser possível a gente ver o que cada um votou, sim ou não, a favor ou contrário, em cada um dos itens da votação, ok? Ok, de qualquer... Então temos 2 votos com abstenção e o restante não são 28, tirando as repetições, o restante são votos favoráveis. Então já agradeço. Então está aprovado a ata da pauta suplementar. Já cumprimos então a pauta suplementar. E quero perguntar se alguém quer se inscrever no expediente antes de passarmos para a ordem do dia. Ô Paulo, eu quero falar 30 segundos aí. Ok. Ricardo, mais alguém? Então, só o Ricardo. Ricardo, então você com a palavra. Não, só queria comentar, né, que na época do... Eu não lembro exatamente por que a gente criou um grupo do WhatsApp uma vez, os professores do MEC, mas agora ele virou um grupo para assuntos gerais, né? Então, até apareceu uma discussão lá ontem sobre algumas solicitações de licença de software, né, para melhorar aí para poder dar aula, para essas coisas aí. Então, claro que nem todo mundo está lá no grupo, então a gente vai mandar um e-mail para esses docentes, talvez hoje ainda, pegando, assim, o que está previsto é o software do Explain Everything, né, que todo mundo parece que usa aí, com recomendações até do Paulo, da Sandra, que estão utilizando, então todo mundo meio que a licença dele não é cara, se comprar acima de 10 pessoas, pelo que eu entendi, são $9 por ano, então a gente vai ver como que o IMEC pode assinar isso aí para todo mundo. Detalhes técnicos a gente vê depois, mas a gente, pelo visto, consegue fazer isso rápido, porque a gente conseguiu fazer isso bastante rápido na licença do software para streaming. Então, mas no formulário vai ter assim, olha, indica aí alguma outra necessidade que você tenha para dar aulas. Eu comentei lá também que o Paulo Rufino, ele queria até comprar um monte de tablet aí para os professores de MEC, e eu, que sou meio pão duro, não deixei ele fazer isso.
porque está muito caro, né? Mesa digitalizadora e tablet, webcam também, subiu muito o preço. Então a gente não consegue, por exemplo, comprar uma para cada docente. Mas a gente já consegue atender necessidades específicas, né, que possa estar acontecendo. Então vai ter um campo no formulário também para, olha, indica que outro tipo de apoio, computador, mesa digitalizadora, alguma coisa assim, e vamos ver se a gente consegue comprar essas licenças rápido. E qualquer demanda que vocês tiverem de apoio, se precisar da diretoria para comprar coisas, não sei, conversa com o Mahindra ou com o Paulo Silva e peça para eles falarem com a diretoria ou manda e-mail para a diretoria, porque, bom, a gente pode auxiliar em alguma coisa nesse sentido, né? Principalmente agora com o retorno presencial das atividades, talvez alguém demande alguma coisa. A gente está pensando talvez criar uma sala multimídia no IMEC para gravações. Então, não deixe de acionar a diretoria aí para esse tipo de compra, de coisas que são baratas, e que às vezes se um está usando, pode ser útil para muitas outras pessoas. É só isso. Então, esperem chegar o formulário aí. Até hoje, no fim da tarde, deve chegar. Valeu. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Ótimo. Uma ótima ideia essa que você lançou. Só vamos passar para a ordem do dia. Mahindra quer falar, Paulo. Mahendra. Sim, pois não, Mahendra. Boa tarde a todos. Sou rápido, sou um pré-aviso. Estou pensando em organizar um treinamento de como usar o Google Classroom, porque hoje eu mandei uma mensagem sobre como carregar a aula no Google Classroom e algumas perguntas já começaram a surgir, como fazer, como funciona, etc. Então, estou coordenando com o EA2 e GGTE e CCUEC, essas siglas são longas, e para fazer um treinamento para todos os colegas do IMEC sobre funcionalidade do Google Classroom. Pode ser que, se conseguir organizar isso na próxima semana, seria interessante para todos os colegas. Então, eu estou dando um pré-aviso, ainda não está tudo concreto, se tiver esse sucesso no meu plano, então avisarei para todos os colegas. Então, só isso, para levar no segundo semestre de maneira boa. Obrigado. Muito boa ideia, Mahendra, muito boa ideia. Ótimo, Mahendra. Obrigado. Vamos passar, então. Estou com o microfone. Tá muito estranho ficar com o vídeo ligado. Eu peço desculpas mais uma vez. Vamos passar para a ordem do dia. Eu quero lembrar que cada item da ordem do dia demanda horas de trabalho da equipe da diretoria, ou para não dizer dias de trabalho da diretoria. Então, cada item desse é a culminação de várias atividades aí, de bastante trabalho, né? Mas que, apesar disso, a gente apresenta para vocês e a mesa não tem nenhum destaque, está à disposição se alguém quiser fazer algum destaque. Ok? Então, estou perguntando para vocês. Alguém quer fazer algum destaque? Eu ouvi alguém? Não. Bom, não tendo destaques, então, eu vou colocar em votação. Todos os itens da pauta e em bloco, ok? Então, em processo de votação, ordem do dia sem destaque, os itens de 1 a 12. Por favor, votem no formulário da Luciana. Acabou de ser colocado no chat. Ricardo, Luciana, eu votei no do Ricardo. Devo votar no da Luciana? São links diferentes, pelo que eu estou vendo aqui. São links diferentes, mas levam para o mesmo formulário. Pode votar em qualquer um. Então tá bom. Erro meu, a Luciana que tinha que ter colocado. Desculpa aí, gente, a gente está sincronizando. Tá, é que já está votado do Ricardo, então, que é o mesmo. Estamos treinando. É que só explicando, assim, por exemplo, a gente estava com o formulário preparado para votação em bloco, né?
Mas se algum Entendi. item fosse destacado, então a gente ia ter que alterar rapidinho o formulário. Por isso que estamos nós dois trabalhando, o que gerou na confusão. Tá. Beleza. Você projeta o resultado, Ricardo, ou eu? E o projeto? Tá bom. Bom, mais que 17 Poxa. favoráveis já, com certeza aprovado. Poxa vida, isso é 100%, quer dizer, unanimidade na congregação. Isso é uma coisa muito bonita. A gente está, como sempre, diversidade de ideias, mas unidade na hora de agir. Isso agradeço. Em casa. E antes da gente encerrar a congregação, eu quero fazer um último comentário e parabenizar. A gente acabou de votar os prêmios de atividades acadêmicas, o prêmio de extensão que foi para o Johnny, merecidamente, o prêmio de ensino, que também foi para a Sandra, merecidamente, o prêmio de Zeferino Vaz, que merecidamente foi para o Paulo Silva. Eu quero elogiar os pareceres foram muito bonitos, muito interessantes. Quem não viu o parecer, por favor, dê uma lida, foi muito elogioso com todos os candidatos. Quem lê aquilo, mais uma vez, fica muito orgulhoso com o IMEC como um todo. Todos os candidatos ali têm mérito e o IMEC não passa vergonha quando faz essa exposição, quando joga para examinadores externos avaliarem esses prêmios. E com muitos elogios para a instituição como um todo. Então eu cumprimento aqui no nome dos ganhadores, eu cumprimento todos os candidatos que também mereceram muitos elogios dos pareceristas externos. Tá bem? Então, com isso, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Eu repito sempre, apesar das nossas congregações serem curtas, é importantíssimo esse fórum para a gente continuar a tocar as coisas que a gente precisa fazer no nosso instituto. Eu estou muito orgulhoso do IMEC como um todo. E estou vendo a Sandra aqui. A Sandra está com vídeo, eu não estou. Acho que o Paulo Silvio e o Johnny não estão aqui. Então, eu cumprimento só a Sandra e para o Paulo e o Johnny eu cumprimento depois. Sandra, parabéns pelo prêmio. Antes era indicação, agora aprovado pela congregação, é prêmio já. A Sandra é a primeira pessoa Obrigada. a ganhar os dois, viu? O Zeferino e o prêmio de ensino. Zeferino e prêmio de ensino. Parabéns, muito bom. É um orgulho. Obrigada. Muito bonito. E não é só ela Muito que está nesse caminho, tem muita gente no IMEC que também segue esses mesmos grandes exemplos aí. Isso é muito bonito, muito gratificante. Pessoal, boa tarde para todo mundo, então, e continuamos aqui na nossa... aplausos para os ganhadores, quem recebeu os prêmios. Muito bom. Então, abraço e boa tarde para todos. Tchau. Tchau, gente.